Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, na última aula nós paramos aqui, no exercício de curva de calibração, que o tio mostrou para vocês que é a mesma coisa, ficou para casa para vocês resolverem, Então vamos dar continuidade. Nós terminamos lá o método de quantificação de normalização diária. Depois de normalização diária vem padrão interno. Nossa, tá ruim essa iluminação, entendi que é difícil. Então o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai trabalhar com padrão interno com ponto só, tá? Tem padrão interno com vários pontos, multipontos, E tem padrão interno com uma medida, Que na verdade são dois pontos, Porque eu faço com a amostra e com o padrão, eu preciso de dois pontos. Então não faço com curva de calibração com vários pontos, eu faço só com dois pontos, a amostra e o padrão. É isso que a gente vai ver agora, tá bom? Então vamos lá, vamos para a folhinha. É bem legal essa técnica de padrão interno, gente. E aí, por ela ser um pouquinho complexa, nós vamos devagarinho, tá? Devagarinho você vai entender, você não vai entender de primeira. Então, técnica de padrão interno com um ponto ou com uma medida, que na verdade são duas, tá? Então, vamos lá, vamos começar a definir as coisas e tentar diferenciar as coisas. Devagarinho a gente vai aprendendo. O que é padrão interno? Padrão interno. O que é? Então, eu vou chamar padrão interno sempre nos nossos códigos aqui, porque a gente vai deduzir fórmulas e tudo mais. Eu vou chamar o padrão interno sempre de PI, tá? E o padrão interno é a mesma coisa que é uma substância de composição muito parecida com o meu analito de interesse. Então, se a gente pudesse definir padrão interno é uma coisa que é muito parecida com o meu analito de interesse. Então, vou dar um exemplo para você entender. Se eu tiver um analito de interesse numa amostra e eu disser que esse analito é o etanol, quem pode ser o padrão interno para o etanol? Quem vai ser o padrão interno? Pode ser, por exemplo, o propanol. Propanol pode ser uma substância considerada como padrão interno quando o meu analito for etanol. Por quê? Porque eles possuem estruturas parecidas, Então, ambos têm hidroxilas, ambos têm carbono e hidrogênio, E a quantidade de carbono e hidrogênio é muito parecida também. Aqui tem 2 carbonos, aqui tem 3 carbonos, tá? Então, qual que é a grande sacada do padrão interno, Se a gente pudesse pintar esse aqui de marronzinho e esse aqui de laranjinha, o que vai acontecer? Quando os dois forem misturados e injetados dentro do cromatógrafo, o pico deles vai sair muito juntinho, bem próximo um do outro. E aí eu vou poder fazer comparações bem interessantes. Então, se a gente pudesse descrever um cromatograma, um possível cromatograma que tenha lá o pico do etanol e do propanol, a gente ia ver um negócio assim, Tá aqui o pico do tempo morto, tá aqui o pico do etanol e tá aqui o pico do propanol, tá? Então, o que é o padrão interno? Padrão interno é uma estrutura que quimicamente é muito semelhante ao meu analito de interesse e que, portanto, o pico dele vai sair bem pertinho, pode sair depois ou antes do pico do meu analito, não importa. O que importa é que saia bem próximo. Daqui a pouco você vai entender por quê, tá? Tudo bem, gente? Todo mundo entendeu o que é padrão interno? Então, nas técnicas de quantificação de padrão interno, que usa o padrão interno, nós vamos contaminar
tanto a minha amostra quanto o meu padrão com o padrão interno, que é uma substância parecida com a do analito, mas não é igual, tá? Então, só aqui para a gente diferenciar padrão interno de adição de padrão. Na técnica de adição de padrão, eu contamino todo mundo com o meu analito, né? Então, eu vou contaminar os meus padrões com o meu analito, né? Com a minha amostra, ok? Na técnica de padrão interno, é o contrário. Eu não vou contaminar os padrões com o meu analito. Eu vou contaminar com o padrão interno, ok? Tá claro a diferença? Então, vamos entender a dinâmica da técnica de padrão interno com um ponto só para depois a gente deduzir algumas fórmulas muito importantes para os nossos cálculos. Vamos lá, como é que vai ser a dinâmica? Só para você entender, é necessário que você entenda a dinâmica das análises, tá? Então tá aqui, ó, a adição não, ó, o tio sempre confunde adição de padrão com padrão interno, tá? Porque o nome é bem parecido. É padrão interno com um ponto. Se de vez em quando no vídeo eu sem querer falar adição de padrão, você ignora, tá? Você considera padrão interno. Eu não vou falar de adição de padrão mais. Eu já falei lá atrás. Porque confunde, ó. O tempo todo o tio confunde padrão interno com adição de padrão, tá? É muito comum você confundir também. Então, olha lá. Como é que é a dinâmica do padrão interno com um ponto? Olha lá, falando de novo a adição de padrão. Como é que é a dinâmica do padrão interno com um ponto? Ela é mais ou menos assim, ó. Então, eu vou dar exemplos, tá? Ó, eu vou chamar de analito para esse meu exemplo, analito, o etanol. E vou chamar de padrão interno, o propanol. Tá? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui dentro de uma proveta 5 ml de amostra problema, portanto eu não conheço a concentração do meu analito, com analito etanol. Estamos simulando uma análise, tá? Usando padrão interno com um ponto só para você entender a dinâmica, e depois nós vamos deduzir as fórmulas. Muito bem. De outro lado, eu vou construir um padrão, uma solução padrão, também 5 ml, tá? 5 ml de solução padrão. Padrão com o quê? Com o analito de interesse. No caso, o meu analito de interesse é o etanol. Ó, observe as corzinhas. Ó, tanto essa provetinha quanto essa tem 5 ml e 5 ml, e é sempre bom trabalhar com o mesmo volume, tá? Aqui tem a amostra com analito, que eu não sei a concentração. Qual que é a concentração? Não sei, eu quero descobrir. Aqui também tem o meu analito de interesse, que tem uma concentração conhecida, tá? De etanol. Ó, o etanol aqui é sempre um marronzinho. Muito bem. Aí o que eu vou fazer, gente? Ó, perceba, agora eu vou usar a cor do meu padrão interno. Eu vou contaminar tanto a minha amostra quanto o meu padrão com o mesmo volume de padrão interno. Professor, quanto de volume? Não sei, você escolhe. Pode ser 2 ml, pode ser 1, pode ser 3. Aqui podia ter sido 6, 4, 8. Só que é importante que você contamine da mesma maneira. A proporção tem que ser igual, tá? Então, se eu escolher pôr 5 ml aqui, eu vou pôr 5 aqui. Se eu escolher pôr 6 aqui, eu vou pôr 6 aqui, né? Tudo bem?
para a fórmula que a gente vai deduzir daqui a pouco funcionar, você tem que colocar a mesma quantidade aqui e aqui de padrão e de amostra e contaminar da mesma forma com o padrão interno. Então eu vou escolher, tá? Eu vou escolher 2 ml. Eu vou colocar 2 ml de padrão interno e 2 ml de padrão interno. Olha lá. Claro que isso não vai ficar separadinho, vai juntar, né? Porque o etanol e o propanol são solúveis, né? Isso aqui vai formar o quê? Vai formar 7 ml de uma solução padrão contaminada com padrão interno, né? Lembrando que o meu padrão de analito de interesse, o meu padrão interno é uma substância parecida com o meu analito de interesse, e aqui também vai formar 7 ml da minha amostra problema com 2 ml do meu padrão interno. Ó, perceba que no processo de contaminação eu estou fazendo uma diluição do meu padrão e da minha amostra. Então essa diluição, lá no final eu vou ter que levar em consideração para fazer o CVCV, tá? Então daqui a pouco nós vamos deduzir umas fórmulas e tudo mais. Então eu preciso levar essa diluição, né? Levar em conta essa diluição que nós fizemos inicialmente no final dos cálculos. Beleza até aqui? Aí o que eu faço? Olha só, uma vez preparada as duas, a minha amostra problema com o meu padrão contaminado, ambos com o meu padrão interno, o que é que eu faço? Eu pego a minha injeçãozinha da cromatografia gasosa, sugo, ou sei lá, uma quantidade bem pequenininha dessa substância aqui, dessa mistura, tipo, sei lá, 3 microlitros, vou lá e injeto no cromatógrafo, tá? Injetei no cromatógrafo. Vai gerar o cromatograma. O cromatograma vai sair assim, ó, da minha amostra. Eu vou inventar aqui o cromatograma, né? Então vai sair o pico do tempo morto, vai sair o pico do etanol primeiro, o etanol contido na minha amostra, e depois vai sair o pico do meu padrão interno, que é o meu propanol. Então vai sair algo parecido com isso, tá? Beleza. Agora vamos pegar, o que a gente faz? A gente vai pegar com uma injeçãozinha da cromatografia essa mistura aqui, ó, pum, e vai injetar dentro do equipamento. Injetei. Vai fazer a corrida cromatográfica e aí vai sair um cromatograma lá. O cromatograma é o cromatograma do meu padrão que eu construí. Vai sair algo parecido também, tempo morto, primeiro o pico do etanol e depois o pico do meu padrão interno. Certo? Todo mundo entendeu a dinâmica? Pronto, eu queria mostrar para vocês a dinâmica. A dinâmica é essa. Agora, o que é que eu faço com isso? Pois é, agora é isso que a gente vai ter que explicar. Agora a gente vai deduzir umas fórmulas e tudo mais para aprender a quantificar isso aqui, né? Na verdade, isso aqui eu já sei. A minha concentração tem como eu saber. Isso aqui é o que eu quero quantificar. Qual que é a concentração, né? Do meu analito de interesse na minha amostra. É isso que a gente vai fazer agora. Beleza? Todo mundo entendeu a dinâmica? Todo mundo entendeu que o padrão interno é totalmente diferente de adição de padrão? Muito bem, eu não vou falar mais de adição de padrão, para não confundir, porque confunde. Entendemos a dinâmica. Agora, nós vamos problematizar o seguinte, ó. O tio vai fazer uma suposição aqui para a gente deduzir uma fórmula, tá? Vamos supor que o detector responda linearmente ao padrão interno e ao meu analito de interesse. Ou seja, o que é essa resposta linear, né? Se eles estiverem na mesma concentração, eles vão gerar o mesmo tipo de área, tá? Então, vamos supor que se o meu padrão interno
tem a concentração de 20% e o meu analito de interesse tem a 20%, eles vão gerar o mesmo tamanho de pico. É isso que eu estou supondo, tá? Eles vão gerar picos perfeitamente iguais. Ó, a gente sabe que isso não acontece, tá? A gente sabe que isso não acontece, não corresponde à realidade, não. Tá? Mas eu vou fazer essa suposição para a gente deduzir uma fórmula interessante. Então, estamos supondo aqui agora que o meu detector reaja linearmente ao meu padrão interno e ao meu analito de interesse. Se ele reage, se ele tem uma resposta linear, quer dizer, se ambos tiverem a mesma concentração, a área do pico que vai sair lá no cromatograma vai ser igualzinha. Se a concentração do meu padrão interno for o dobro da concentração do meu analito de interesse, a área do meu pico do padrão interno vai ser o dobro da área do meu pico de analito de interesse. É isso que eu estou supondo. É isso que é reagir linearmente, tá? Isso não acontece, mas é isso que a gente vai supor agora. Então, supondo isso, ó, olha só que legal. Quando a gente supõe que isso acontece, olha lá, vamos pensar assim, ó. Vamos pensar numa situação que eu tenho 6 ppm aqui agora eu vou colocar umas letrinhas para cifrar de forma genérica, tá? De concentração de padrão interno, CPI, né? Ó, vamos supor que eu tenha uma condição, uma brincadeirinha, onde eu tenho 6 ppm de concentração do meu padrão interno, que eu vou chamar de concentração CPI, concentração de padrão interno, tá? E esses 6 ppm me gerem uma área de 2 milímetros quadrados, tá? Essa área de 2 milímetros quadrados eu vou chamar de API, tá? Área do padrão interno. Beleza? Muito bem. Supondo que o meu detector reaja linearmente, se eu tiver 12 ppm de concentração do meu analito, que eu vou chamar de CA, estamos cifrando, tá? Se eu tiver 12 ppm de concentração do meu analito, aqui ó, no meu cromatograma, qual vai ser a área do meu analito? Tá? Eu estou supondo que o detector reaja linearmente, tanto para o meu analito quanto para o meu padrão interno. Você concorda comigo? Ó, se isso acontece e reage linearmente, 6 ppm de CPI geram 2 milímetros quadrados. Quando eu tiver 12 ppm de concentração do meu analito, eu vou ter o quê? Eu vou ter 4 milímetros quadrados de área do meu analito. Ó, eu estou colocando essas letrinhas aqui porque eu quero tratar genericamente daqui a pouco, certo? Então eu estou fazendo essa suposição que eu tenho uma resposta linear tanto para o meu analito quanto para o meu padrão interno. Então vamos destacar isso aqui agora de forma genérica. Então eu posso dizer assim, ó, CPI, concentração do padrão interno, está para API, assim como CA, vou fazer de marrom agora, CA está para AA. Tudo bem? Tranquilo? Aí, olha só, eu vou continuar meu argumento na folhinha de baixo. Vamos pegar uma outra folhinha aqui, ó. Vamos continuar o meu argumento para deduzir uma fórmula interessante, que ela já vai aparecer. Então, deixa eu colocar aqui, né? CPI está para API, assim como CA
está para A. Isso aqui é uma regra de 3, certo? Eu chego nessa regra de 3 a partir dessa consideração inicial. Muito bem, na regra de 3 a gente faz assim, né? Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Então vai ficar assim, ó. Agora eu vou colocar uma cor só para facilitar, tá? Vou colocar uma cor só. Vou colocar azul agora. Senão o tio fica assim, ó. CA vezes API é igual a CPI vezes AA. Ó, esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Tá. Acontece, gente, que essa igualdade, ela não existe. Ela é desigual. Ela é desigual, gente. Ela não existe. Porque eu parti de uma consideração inicial de que a resposta do detector é linear. Mas ela não é linear. Então essa igualdade ela é inexistente, ela é desigual. Então a pergunta que não quer calar é: como é que eu transformo essa desigualdade numa igualdade? Essa é a pergunta de R$1 milhão. Como é que eu considero essa desigualdade, transformo essa desigualdade numa igualdade? Porque aí, tendo uma igualdade, eu vou ter uma equação e uma fórmula para poder calcular as coisas. Então, olha lá, para eu conseguir transformar isso aqui numa igualdade, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que multiplicar um dos lados por um fator de correção, que eu vou chamar de R. Lembra do fator de correção lá da normalização diária? Pois é, a lógica aqui é bem parecida. Então, olha só, para essa desigualdade se converter numa igualdade, né? Vamos supor que aqui essa multiplicação tenha dado 2 e essa multiplicação tinha dado 4, né? Então, é desigual, né? Então, para eu transformar essa desigualdade numa igualdade, eu vou ter que multiplicar esse lado por 2, por um fator R, que no caso vai ser 2, né? Então, ó, vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que isso aqui tenha dado 2 e isso aqui tenha dado 4. Então, isso aqui é desigual. Para eu converter essa desigualdade numa igualdade, eu vou ter que multiplicar esse lado por um fator R, que no caso vai ser 2. Certo? É isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, a gente vai considerar o seguinte: para eu transformar essa desigualdade numa igualdade, olha lá, numa igualdade, ó, eu vou ter CA vezes API é igual a CPI vezes AA vezes R. Ah, professor, você não pode colocar esse R do outro lado? Pode, tanto faz. Posso chamar esse R, posso colocar desse lado ou desse lado. Desse lado, para essa conta que a gente fez, ele vai ser 2, né? Ah, se eu colocar esse R do outro lado, o R, se eu colocar ele desse lado, o R vai valer meio. 4 vezes meio dá 2, converte em igualdade. Posso colocar esse R de qualquer lado, percebe? Então, na minha dedução, da fórmula que a gente vai obter daqui a pouco, eu coloquei o R desse lado. Então, R desse lado, para esse caso para esse exemplo que eu coloquei, o R vale 2. Mas se você quiser colocar esse R desse lado, o R vai valer meio. 2, quando ele passa para lá, ele vai como meio. Tanto faz. Tudo bem? Todo mundo entendeu a lógica da fórmula? Muito bem. Aí é legal, porque aqui é a mesma lógica da normalização diária. Eu vou ter que calcular R, que é o meu fator de correção, para os padrões. E para depois calcular a concentração do meu analito na minha amostra. Então, vamos deduzir uma primeira fórmula onde eu isolo R. Tá? Então, nós vamos isolar R para ter uma fórmula para aplicar nos padrões. Então, vai ficar assim, ó. R é igual a CPI vezes a AA dividido por, ó, o CA e o API estava multiplicando o R, então ele passa para lá dividindo.
CA vezes API. Aí eu vou rearranjar essa fórmula aqui do jeito que está aqui para mim, tá? Do jeito que eu costumo trabalhar ela. Então vai ficar assim, ó, R é igual a CPI dividido por API vezes AA dividido por CA. Tá? É do jeito que o tio costuma trabalhar. A mesma coisa, tá? Isso aqui é a mesma coisa, ó. Troquei de lado aqui e separei. Beleza? Pronto, temos uma primeira fórmula importante de trabalho. Ó, nós já demos nomes aos bois, mas vamos dar de novo, né? Ó, CPI é a concentração do padrão interno. Ó, PI é padrão interno sempre. A é a área do pico do analito. É a área do meu analito. CA é a concentração do meu analito. Ó, não confunda analito com padrão interno, tá? E API é a área do meu padrão interno. A área do pico do meu padrão interno. Beleza? Então, esta aqui é uma primeira fórmula bem interessante. Tá. E aí, gente, qual que é a fórmula que eu vou calcular a concentração do meu analito na minha amostra? É aquela onde eu tenho a concentração do meu analito isolada. Então, essa fórmula eu uso para calcular os fatores de correção, né? Vamos dar o nome para ele também, né? R é o meu fator de correção. É mais dificinho do que o outro, né? De entender. Com o tempo, principalmente depois quando a gente for para o padrão interno com múltiplos pontos, você vai entender o argumento matemático aqui, tá? O porquê que a gente tem que fazer isso. Você vai entendendo devagar, porque está um pouco obscuro. Eu acho que você entendeu a lógica e a argumentação matemática, né? Essa parte de deduzir a fórmula, mas vai ficar mais claro quando a gente, o porquê que a gente faz dessa trabalheira toda, né? Faz todo esse quiprocó de misturar com uma substância diferente. Daqui a pouco você vai entender o porquê. É muito legal, né? Você vai ver que o ser humano, ele é muito inteligente quando é para passar a perna na realidade, né? Então, a realidade da análise cromatográfica é uma realidade muito complicada, é uma merda, é uma bosta, né? Então, quando a gente encontra uma realidade que é uma bosta, a gente encontrou um jeito de desbostear ela. Acabei de criar uma palavra nova, né? Desbosteando. Mas a gente é muito interessante você perceber como é que o ser humano é capaz de mudar a realidade, né? É muito legal isso. Daqui a pouco você vai entender, tá? O que é o ato de desbostear a natureza? O que é o ato de desbostear a análise cromatográfica, que é uma bosta, tá? Muito bem. Então, para eu calcular, a fórmula para eu calcular a concentração do meu analito, eu tenho que isolar o CA, né? Então, o CA está dividindo, passa para lá multiplicando. E o R vai passar a multiplicar o CA, ele passa para cá dividindo. Então, troca de lugar, né? Então, vamos copiar aqui, né? Vamos deduzir a segunda fórmula. Ó, R é igual a CPI dividido por API vezes AA sobre CA, né? Esse camarada passa para lá multiplicando, fica CA vezes R é igual a CPI dividido por API vezes AA
dividido por uma coisa que ficou vagando aqui, né? Então agora a gente passa o R para lá, ó. Então fica CA é igual a CPI dividido por API vezes AA dividido por R. Gente, vocês lembram que lá na normalização diária tinha uma fórmula que se aplicava nos padrões, que era para calcular R, e uma fórmula para calcular que se aplicava nas amostras? Muito bem, aqui também é a mesma coisa, tá? Esta fórmula você vai aplicar nos padrões e essa fórmula você vai aplicar nas amostras. Tá claro isso, gente? Bom, fizemos algumas deduções. Agora nós vamos para os exercícios para aplicar essas fórmulas. E aí as coisas acho que vão ficar mais claras, tudo bem? Só que nós vamos fazer isso no próximo vídeo, porque tá dando 51 minutos, tá? Eu vou ficando por aqui. Beijo, beijo e até o próximo vídeo.